ministério também aqui hoje. Da minha congregação não trouxe saudação, mas em nome dela trago saudação também da minha família. Quero saudar todos com a santa paz de Deus. Amém. Ao meu retorno, irmão, onde Deus tem a graça de congregar, a oportunidade, eu levarei a saudação de todos com a paz de Deus também. Amém. Agradeço a Deus, irmão, e agradeço a Deus primeiramente e a esta Irmandade, o ministério, que tem orado por mim. Eu creio que a Irmandade sabe, foi pedido aqui sobre oração por irmão Sérgio de Americana, sou eu. Eu estava, irmãos, na construção, nós estamos fazendo, estava reformando a central terminou, vai marcar a reabertura agora por esses dias de setembro. Nós estávamos fazendo a central terminando, estamos fazendo Jardim Paulista, Jardim América 2 e começou uma sala de oração também no Jardim da Balsa. 3 congregações. E Deus preparou, irmãos, estamos ali junto no Jardim Paulista. E ali nós faz parte já para levar os alimentos na cozinha de manhã. Nossos irmãos trabalham de sábado e domingo. E dias de feriado também. E num sábado, irmãos, fazendo dia 8, agora vai fazer 8 meses. Nós estava lá, sábado de manhã, para tomar o café da manhã. Entrou um ancião ali junto de nós. Nunca tinha vindo ali de sábado. Eu estranhei. Nossa, hoje Deus vai rechear nós aqui já com um ancião que seja. E assim, irmão, Deus deu oração para o servo de Deus. E apresentava ali os irmãos que ia trabalhar naquele dia. Que Deus guardasse, que Deus abençoasse. Também que Deus abençoasse o café da manhã, o trabalho ali. E de repente o irmão parou, irmãos, e começou a me apresentar. Então vamos apresentar o irmão Sérgio. Senhor, no nome do Senhor Jesus, coloca a mão sobre ele, repreenda a enfermidade dele. Irmão, eu tomei um choque. Falei, nossa, oração profética. Irmãos, isso era 7h30 da manhã. Era 1h30 da manhã, nós preparamos no velório, no funeral da nossa irmã. E voltando do velório, irmãos, eu comecei a urinar sangue. Eu lembrava da oração que Deus põe na boca do irmão. Se alguma coisa ruim, o Senhor está me libertando. E ali, irmãos, vou resolver o testemunho. Passei pela medicina e constatou um câncer no rim direito. Falar de câncer, o povo tem medo, né? Mas tem que ter medo de errar na presença de Deus. Câncer para o Senhor não é nada. Aquele que tem fé e crê no poder de Deus, o câncer é igual uma gripe. O irmão Rubens estava comigo no hospital. Ele ficou lá junto com a minha família no dia que foi fazer a cirurgia. Ele quis acompanhar. E ali ele estava sentindo uma dorzinha nele também. E passou com o médico ali, de repente o médico falou, seu caso é grave também. Irmão cheio de enfermidade. Vocês creem ou não creem? Eu estou aqui, ele levantou aqui agora também. Ele se irmão Rubens também. O intestino. Mas nada nos abalou. Glória a Deus. Marcou a cirurgia, irmão. Fiz a cirurgia. No dia da cirurgia, entrei naquele hospital. Na hora que eu fui entrar no centro cirúrgico, uma moça falou, olha, está acontecendo alguma coisa, eu vou ter que colocar o senhor aqui antes. Colocou numa sala, aquele movimento do hospital, começou a vir gente operada do meu lado. Encheu a sala de pessoas operadas, e eu no meio ali, aí o médico veio falar comigo. O médico veio falar, Sérgio, é o seguinte, nós não temos UTI, e sem UTI eu não ponho a mão em você. Sua cirurgia é complicada, 6 horas de cirurgia, não sabemos o que nós vamos encontrar em você aí. Temos um laudo, não é coisa boa, mas se você quiser ir embora, eu te ligando, você vai embora. Eu falei, não, eu vou aguardar. Se você puder aguardar, se tiver espaço no TI, nós te opera. Fiquei dentro ali 1 hora, nada de apavoramento. Glória, irmão santo, confiando na palavra que Deus tinha mandado. Pedi a palavra no dia da nossa reunião de ministério. E o Senhor mandou a palavra assim, meu filho, pode ir que eu serei contigo, te guardarei, te ajudarei. Você entra e sai, serei contigo. E te unjo você por essa palavra nesta noite. Irmão, que coisa melhor que essa. E ali fiquei aguardando, de repente passou 1 hora, irmãos. Eu clamei e falei, Senhor, cadê o anjo que tu manda no hospital? Que vem no centro cirúrgico? Senta aqui, Senhor, mostra para mim aqui agora. De repente não desceu um clarão na parede, glória ao Senhor. Uma estrela tomou toda a claridade daquele quarto. Eu falei, o Senhor está comigo. Veio uma mocinha, falou, Sérgio, quem quer ter bastante? Eu falei, sou eu. O médico mandou levar, liberou o TI, ele vai fazer a cirurgia. Entrei ali, nós, conversando com eles.
E a hora que eu acordei, estava no mesmo lugar. Falei, nossa, eu passei por uma dor, não lembrava. Passei com sono e o médico ainda não operou. Aí passou o enfermeiro assim e falou, nossa, você já está acordado? Foi por quê? Você já foi operado. Eu já fui operado, já foi. Vou levar você para o quarto. Nem uma hora de cirurgia, irmão. O médico assustou, falou, nossa, diferente foi o que eu vi em você. 10 dias estava no consultório para tirar os pontos. Tirou os pontos, nem os pontos eu senti, cortei metade da barriga. E quando estava me cortando, cortou diagonal, entrou um outro médico e falou assim, por que você está fazendo isso nele? O médico falou, estou fazendo uma cirurgia mais bem feita, o corte para uma cirurgia mais, assim, melhor. Ele falou, não, eu sou médico, ó, eu também fiz uma cirurgia, me cortaram a frente inteira aqui, o que ele é melhor que eu? Aí o senhor preparou, nosso irmão Reinaldo estava com nós ali, ele falou, não, esse aqui merece, pode fazer o que ele merece. Isso é tudo o poder de Deus na nossa vida. Ali, irmãos, foi feita a cirurgia, como eu estava falando, eu estava ali para tirar os pontos, tirei os pontos, não senti nada, não sentia dor nenhuma, confiando no poder de Deus. E aí o médico falou, agora você entra na minha sala que eu quero conversar. Ali, irmão, eu fiquei... Quando eu estava no hospital que me operou, na noite que eu operei, ele apareceu lá à noite, estava horário de visita. Ele falou assim para mim, como você está? Você está com dor? Eu falei, não. Ele falou, aqui não é seu lugar. Eu estranhei. Ele falou, aqui é lugar de gente doente. Você é são. Eu falei, está passando mel em mim, porque a minha coisa é tão grave que... Mas eu confiando em Deus. Mas ele rodou a cama assim, falou assim para mim, você quer ir embora? Vamos embora, irmão. Barriga cortada, não conseguia nem levantar da cama. Ele falou, cadê a sua família? Eu falei, minha família está lá embaixo no hospital, no térreo. Tinha 32 irmãos ali para entrar naquele momento. Estava revezando. Ele falou, não, eu vou deixar alta, você vai dormir na tua casa. Irmãos, era 9h15, estavam na minha casa, glorificando o nome santo de Deus. 10 dias estava no consultório, tirou os pontos, mandou entrar naquele consultório que queria falar comigo. Falei, agora ele vai despejar tudo que nós sabe de câncer. Aí ele começou a falar comigo, falou, olha, você agora é um homem fenomenal, você tem só um rim, preserva esse rim, toma água boa, não é qualquer remédio que você toma. Da minha parte, cirurgia curativa, nunca vi um homem igual você, seu abdômen, estava limpinho, programei até o centro cirúrgico, mas não precisou, vida alongada. Aí, irmãos, eu peguei e fui agradecer ele, não falou nada da enfermidade para mim. Eu fui agradecer, comecei a falar para ele, eu queria te agradecer, ele estendeu a mão na mesa e falou, para. Eu parei. Ele falou assim para mim, sabe de quem é esse mérito? Falei, eu pensei comigo, mas não falei. Seu mérito é de Deus e dele também, Deus usou da sua mão. Ele falou, o mérito é todo seu. Deus ouviu a tua oração. Juntou as duas mãos e falou assim, no meio de 7 milhões de habitantes, Deus te escolheu na terra, te deu um dom. Você ora para um enfermo, ora para um tribulado, ora para um necessitado, ora para nós, velho, o Senhor Deus colocou na nossa mão, que Ele coloca nele e o nome de Deus seja glorificado. Eu só chorava e glorificava a Deus. Falei, como uma coisa dessa? O médico geralmente não fala de Deus e Deus tomou a sua boca, levantou, me deu um abraço, falou, te vejo daqui 3 meses. Já está fazendo 8 meses. Ele falou, mas eu quero repouso, você faz repouso. Quanto mais repouso é melhor pelo corte que foi feito. Irmãos, eu estava de repouso 55 dias, comecei a levantar. E Deus preparou, irmãos, que numa noite, era 2h30 da manhã, não dormia. Eu orando a Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia, sumiu o sono. E ali, irmãos, naquele quarto escuro, quieto, eu vi um vulto preto, ninguém fica com medo, viu? Eu vi um vulto preto que veio dos pés na minha cabeceira. Eu clamei o sangue do Senhor. Clamei o sangue do Senhor e bati o dedo na tecla, acendi a lâmpada. Foi esquisito. Eu caí de joelho, eu percebi que não era coisa boa. Algum espírito mal entrou aqui. Caí de joelho. Minha esposa viu, ela também caiu, colocou o véu. A hora que eu levantei, ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, nada, não está acontecendo nada, senti de orar. Aí deitei de novo na cama, ela falou, apaga a lâmpada. Demorei mais alguns minutos, apaguei a lâmpada, aquele espírito veio de novo. Falou assim, você pensa que eu fui embora? Eu sou o espírito da morte. Eu estou aqui dentro da tua casa. Ele falou, mas
15 para as 3, eu tenho um serviço na terra para fazer. Eu vou ter que fazer serviço, mas eu vou sair daqui. Mas eu volto aqui de novo. Falei, você vai voltar aqui nada. O Senhor cobra a reputação e manda ele embora. Irmãos, passou esses dias, 55 dias eu estava em casa, e começou um problema no pulmão, uma tosse. Irmãos, ali Deus preparou, veio um irmão da Venezuela, um cobrador, até terça-feira agora, ele vai congregar no Jardim Brasília Americano, e mandou um recado que quer me ver lá, quer me conhecer, quer ir lá para mim congregar com ele, que ele quer me ver. E Deus preparou, irmão, nunca ele me viu. Mas ele ficou sabendo que eu tinha sido operado, e falou que ele tem um desejo de visitar seu irmão. Ele foi em casa, irmão, às 10h30 da noite. Ele entrou ali, nós recebeu o servo de Deus alegre, contente. Começamos a contar alguma coisa a respeito da obra de Deus. E ele falou, nossa, irmão, foi Deus que mandou eu vir aqui, porque eu nunca vi umas coisas dessas. Vou levar meu cesto cheio para Venezuela, dessas obras que está contando. Aí Deus deu alguma coisa para ele, irmão. Aí fomos orar às 11h30 da noite. E na oração Deus dava na boca dele assim, Senhor, abençoa o teu servo, seja com ele. E de repente, irmãos, ele entrou num assunto na oração. Entrou assim, Senhor, tenha misericórdia. O espírito da morte está dentro dessa casa. Está com uma trouxa aqui dentro. Mas ela vai sair no poder de Deus. Deus está mandando um anjo lá no céu agora, aqui. Ele começa a pintar um brilho das suas portas com sangue. E Deus manda expulsar esse espírito daqui, que ele vai procurar tua casa na rua, mas ele não vai achar tua casa. Vai para dizer que é Deus que fala contigo, dentro de poucos dias ele vai te procurar você em outro lugar. Irmão, eu fiquei assustado. 55 dias deu essa tosse, procurei os médicos, o médico mandou fazer alguns exames, constatou que eu estava com o pulmão cheio d'água, um pulmão inteiro. Já me internaram já de cara. Fiquei 10 dias internado, passei pela sombra da morte. Mas o Senhor tem me sustentado firme na esperança e na coragem de um servo valente na presença de Deus. Irmãos, no 7º dia que eu estava, a médica me chamou e falou, Sérgio, já fiz drenagem em você, já fiz punção, tirei 1,350 litros de água do teu pulmão, os remédios não fazem mais efeito, vou passar você por um cirurgião. E ali, irmãos, ela me desejou boa sorte, veio um médico, falou que era cirurgião, falou, eu tenho que fazer uma drenagem em você, e uma biópsia. Assim foi feito. E para ali, irmãos, ele fazendo aquela biópsia, ele viu que o meu pulmão estava tomando de câncer. Tirou mais 1,5 litro de água, saiu do centro cirúrgico, chamou minha esposa e meus filhos, falou, olha, o Sérgio não tem mais jeito. O pulmão dele está tomado de câncer, não tem jeito de fazer nada por ele. Ali, irmão, minha esposa ficou muito mal. Eu saí do centro cirúrgico, eu vi que eles não estavam ali, eu falei, mas cadê? A mãe estava só meu filho, a mãe foi embora, não, ela estava ali ruim, irmão, uma outra dependência do hospital. Irmão, mas eu não fiquei sabendo de nada. A confiança de Deus permaneceu no meu coração, porque isso até hoje. Ali, irmão, fiquei com aquele dreno, sofri muito 3 dias. Aí chegou esse médico e falou assim para mim, como você está? Eu falei, eu sentindo mal com esse dreno do lado, é imune. Ele falou, você é um homem que está comprometido, a sua situação é difícil. Eu vou liberar você para casa, mas a sua biópsia é comprometida. Ele falou meio por cima comigo, irmão. Fui para minha casa, irmão, falou que demoraria 15 dias essa biópsia. Eu fui para minha casa confiante no poder de Deus. Na primeira semana que eu estava em casa, irmão, era 11 horas da manhã. Levantei e fui sentar num banquinho que tem na frente. E comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, vou voltar um pouquinho de novo lá no hospital. No 9º dia que eu estava lá, Deus preparou um servo de Deus que foi posar comigo. Ele chegou e falou assim para mim, irmão Sérgio, eu orei bastante ao seu respeito hoje, mas vamos ficar na comunhão aqui hoje, a gente vai orar bastante. E a hora que chegar 3 horas, nós vamos orar, porque 3 horas tem um anjo que visita a terra. Nós vai pedir para o Senhor mandar esse anjo vir aqui no quarto, fazer uma obra com você. Amém, Deus te abençoe. Oramos diversas vezes, 3 horas ele já me acordou. Ele falou, Sérgio, é 3 horas, nós vamos orar a Deus, que 3 horas o anjo visita a terra. Vocês creem nisso ou não creem? Vocês creem que o anjo está dentro da igreja também ou não creem? O primeiro milagre que Deus fez comigo, fez lá no Maranhão. Esse aqui que eu vou contar agora já é o 3º. Eu estava desenganado com o médico, meu sangue ruim, eu com um caminhão para viajar para o estado do Maranhão.
E o médico travou, eu falei, você não vai para lugar nenhum, você não entra em igreja, relógio, nada disso. E aí eu falei para ele que eu ia para o Maranhão, ele ficou bravo comigo. E ele me deu uma carta que era para me procurar ele no hospital. Por esses dias você vai me procurar, e quem tem que atender eu, você tem que ser eu, ninguém põe a mão no você. Irmãos, a minha esposa ficou muito nervosa. Ela falou, Sérgio, você está com uma viagem para o Maranhão, como que você vai? O médico se desenganou. Eu falei, mas Deus mandou a palavra que Deus mandaria um anjo na frente, uma nuvem por cima e um anjo por trás. Era para mim ir nessa missão, que Deus estaria comigo, falar para aqueles que estavam ali ficar em paz, que o anjo ia na frente, a nuvem por cima e o anjo por trás. Que Deus ia fazer uma grande obra. Irmão, eu fui lá no Maranhão, numa oração que nós estava lá, 3 dias. Vocês querem ver do anjo que estava na frente? Deus deu a graça que deu o culto lá, numa igrejinha pequena, tem um tanque de batismo. Estava sem água o tanque. Na hora que nós abrimos o culto ali, irmão, eu vi um menino desse lado aqui, não vi o seu rosto, mas via que ele era de pequena estatura, todo de cinza, bem clarinho. Eu preocupei com o menino. Eu olhava ele e estava desse lado. Olhava para cá e estava desse lado. Eu falei, será que o ministério não está vendo essa criança dentro do tanque? Será que os pais não estão vendo essa criança dentro do tanque? E Deus visitava a igreja, Deus manifestava no meio da igreja. Terminou a palavra, irmão. Eu falei para o irmão assim, não tem mais alguma coisa? Ele falou, tem. Deus já lembrou de nós nesse lugar. E virou para a Irmandade e foi para a Irmandade. Falou, vamos abraçar a palavra que Deus está conosco aqui. Deus vai fazer grande obra com nós aqui. Aí eu chamei ele e falei, irmão, tinha uma criança aqui dentro do tanque. Não estou vendo mais. Ele falou, irmão Sérgio, não era criança, era um anjo que estava atrás do irmão. Deus mostrou para mim também. Glória a Deus. Vocês creem que o anjo está aqui junto de nós nessa noite? Vocês creem que o anjo vai sair daqui conosco para nossa casa? E Deus marcou hoje aqui alguma coisa para fazer no nosso meio. Fomos para a fazenda do irmão. Vamos para a minha fazenda. Eu 5, irmão, 13 anos de ministério, não sabia de nada. Falei, agora nós vamos para a fazenda do irmão. Chegamos lá, irmão, no meio do mato, no meio do sertão. Ele abriu a porta e falou, pode entrar na minha casa. Não tinha uma cadeira para sentar. Entra no meu quarto, glória ao nome santo do Senhor. Não tinha guarda-roupa, irmão, um fio de arame numa parede e na outra, com 2 trocas de roupa. Falei, irmão, não queria ver isso aí. Falei, irmão, essa aqui é a vida que nem leva aqui. Glória a Deus. Irmão, saímos daquela igreja, doaram um frango para nós levar para a fazenda do irmão. Falei, nossa, nós vai para a fazenda levar um frango vivo. E levamos, irmão, não sabia que não tinha nada lá. Irmãos, e ali Deus preparou, a irmã fez o frango para nós jantar, e uma panelinha de arroz, uma panelinha de feijão. E começou a chegar a Irmandade, irmãos, do mato ali. Eu falei, nossa, encheu a casa do irmão, tinha mais de 40 irmãos dentro da casa. Na hora da janta, eu vi a panelinha e falei, Senhor, tenha misericórdia. O irmão falou, pode formar fila e começa a pegar. Irmãos, começamos a pegar comida. Vocês creem em milagre, né? É isso que eu estou contando aqui hoje. Pegamos a comida, eu sentei no lugar e fiquei vendo. Aquele povão tudo passava, panelinha pequena. Falei, Senhor da glória, vou voltar de novo ver, porque aí tem milagre. Voltei para ver, irmão, a panela estava cheia de arroz, a panela estava cheia de feijão, a panela estava cheia de frango. Todos comeram e o nome de Deus está sendo glorificado. Estava na Bahia, foi um lugar muito difícil, só pó. Na hora que eu vi o irmão que estava comigo, só vi os cílios dele piscar, o resto é tudo terra vermelha. E eu estava a mesma coisa, eu estava junto com ele. Falei, nossa, irmão, está tudo sujo, irmão. Ele falou, irmão, está igual eu, irmão. Tanto pó. Chegamos numa igreja, irmão, não tinha nem luz, não tinha espelho, não tinha nem banheiro, um lugar difícil. E na estrada que nós estávamos, irmão, depois eu vou voltar de novo no meu testemunho. Na estrada que nós estávamos, irmão, tinha uma irmã parada no meio do mato. E a hora que ela viu o farol do carro, ela deu sinal. E o diabo estava com nós e falava assim, irmão, não para não. É alguém que quer ir para lá, para a congregação, mas não tem lugar aqui na condução. Falei, não, nós vamos parar. Parar assim como não. Paramos a condução, ela saudou nós, falou, paz de Deus, irmão. Irmãos, pelo amor de Deus, eu quero ir congregar, leva eu. Estou bem de hora aqui esperando os irmãos. O irmão falou para não levar, o irmão falou, mas não tem lugar aqui. Aí tinha um irmão do lado meu, falei, irmão, senta aqui na minha perna, dá um lugar para a irmã aqui. Falei, então pode vir, irmã, tem um lugarzinho para a irmã. Ele falou, os irmãos, aguarda um pouquinho, eu vou pôr uma roupinha melhor, já volto de novo. E o irmão ficou bravo, diabo. Não pode ter braveza nessa obra, meu irmão. Eles têm que ser manso, glória ao nome santo do Senhor. Ele falou, agora a irmã vai se trocar de roupa também? Ela foi, irmão. Daqui a pouco ela voltou com mais 2 moças. As moças falaram, também quer ir também ouvir a palavra, glória ao nome santo do Senhor. E ele montou naquele carro, irmão, uma carga terrível e fogo. Chegamos lá, irmão, a irmã que morava do lado da casa de oração, chamou o ancião e falou para o ancião, olha, eu preparei uma janta para os irmãos que vinham, mas tem muita gente, eu não vou dar janta não, eu não tenho condição para isso aí. O irmão ancião falou para ela assim, vamos fazer o seguinte,
deixa depois do culto a irmã ver o andamento do culto. Se Deus falar com a irmã alguma coisa, se a irmã não sentir, a irmã fica em paz. Nós vamos embora. Aí ela ficou com essa obra da multiplicação, entrou fé no coração da irmã. Ela falou, não, senhor, eu creio que hoje vai ser na minha casa. Hoje o senhor vai multiplicar alguma coisa aqui no nosso meio. E está minguado. O senhor começa a falar aqui por meio desse testemunho. Abre o teu coração que Deus vai fazer coisa nova na nossa vida. Terminou o culto, irmãos. Ela chegou no ancião e falou, segundo eu ouvi aqui hoje, entrou mais fé no meu coração, chama toda essa irmandade para ir em casa. Vai entrar na casa da irmã, irmão, se agachar para entrar na porta. Mas a mesma virtude que estamos sentindo aqui, nem estava sentindo lá. Oramos, apresentamos a janta que a irmã tinha feito. Deus acrescentou também, multiplicou aquela janta. Comeu mais de 50 pessoas. E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, era 2h30 da manhã, nós estávamos no mato fazendo atendimento. Uma obra muito linda Deus fez conosco. E assim, irmão, voltei do Maranhão. E terminou aquela janta lá da multiplicação do alimento. Os irmãos quiseram agradecer, irmão. E Deus visitava muito nós, as irmãs de um lado e nós do outro. E Deus tomou um irmão em linguagem e veio falando língua, veio em mim e parou na minha frente. E ficou manifestando, de repente ele parou. Ele falou, irmão, creio em milagre. Eu falei, creio. Depois as duas mãos na minha cabeça falou assim, em nome do Senhor Jesus, seja feita uma transfusão de sangue no irmão agora. O ancião percebeu um vento que passou. Que numa das orações que ele estava lá, esse vento passou. E tinha um irmão canceroso. E Deus repreendeu o câncer do irmão. O ancião falou, Deus fez alguma coisa para o irmão Sérgio aqui hoje. Deus trocou meu sangue, irmãos. Cheguei, vou resumir o testemunho, na horário vai embora. Cheguei de viagem, demorou, irmão, fazer os exames, foi para São Paulo. Quando eu cheguei no médico, ele assustou. Ele falou, você aqui, onde você estava? Por mim que você já estava enterrado. Eu falei, vai durar 3 dias. Você está aqui na minha presença. Eu falei, você crê em milagre? Ele falou, creio. Contei a obra. Ele falou, é Deus da tua vida. Glória a Deus. Recebi o segundo milagre do câncer no rim. Terceiro no pulmão. Na 8ª noite que eu estava ali, que o irmão posou comigo. Ele orou a Deus antes, falou, Senhor, eu creio que tu pode mandar o anjo lá. Se tu mandar ele de branco, de azul, de verde, eu creio que é um anjo, mas se tu não quiser mostrar, eu creio que tu vai fazer uma obra que eu não serve. Glória a Deus, aleluia. Acabamos de orar, irmãos. Ele dormiu, eu também dormi. Ele acordou com barulho no quarto. Na hora que ele acordou, a porta estava fechando. Levantou, saiu para ver, não achou ninguém. Perguntou para a enfermeira falou, não entrou ninguém, não. Mas eu vi fechar a porta. Aí ele lembrou da oração, falou, o anjo já veio aqui libertar o irmãos, depois dessa oração das 3 horas, eu senti que entrou alguém no quarto, eu creio que foi nessa hora, e veio na minha cama onde eu estava. Eu estava dormindo, irmão. Eu acordei, a hora que a pessoa pôs a mão na minha boca e abriu minha boca e soprou dentro da minha boca. Aquele ar entrou assim dentro de mim, eu levei um susto. Olhei do meu lado, o irmão estava dormindo, o quarto escuro, porta fechada. Não falei nada para ninguém. Outro dia cedo o irmão saiu, minha esposa entrou, falei para ela, olha, eu creio que Deus mandou um anjo aqui hoje, nessa madrugada no quarto. Veio uma pessoa, abriu minha boca, e soprou dentro da minha boca, desceu nos pulmões. Estou aqui sentindo bem, glória ao nome santo do Senhor. Ela ali, irmão, preocupada, estava desenganada, irmão, ela sabendo. Apareceu o médico lá, olhou para mim e falou, olha, vou mandar você para sua casa, sob algo que você está comprometida, seu caso é grave, e você vai para sua casa. Daqui 15 dias, voltar a biópsia, você vem no consultório. Irmãos, com uma semana que eu estava na frente da minha casa sentado, eu olhei para o céu e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, se é teu certo, tenho lutado muito pela tua obra e luto ainda. Glória a Deus. Tenho deixado muita coisa para te servir na terra. Não tenho ouvido medida, distância, nem hora, nem frio, nem chuva, mas sempre fui fiel à tua palavra. Faz uma obra comigo. Passou um avião assim, o sol bateu no avião e começou a brilhar, e uma voz saiu do céu e falou comigo, não tema, meu servo, eu sou contigo e ainda você vai viajar de avião. Eu assustei. De repente minha esposa vem com o celular na mão,
O Sérgio, biópsia, quer falar com você. Centro de patologia. Falei, mas não é comigo, isso é com o médico. Falei, não, quer falar com você. Falou comigo, irmão. Era da patologia, do que tinha feito, a biópsia. A moça falou, é Sérgio Gordon? Falei, sim. Foi sua biópsia, está pronta, você quer vir buscar? Sexta-feira, 2 horas, irmão. Era 11 horas. Aí eu falei para ela, não, eu vou buscar. 2 horas eu vou aí. Porque se eu for mandar para o médico, vai demorar mais 3 dias. Aí, irmãos, entrei para dentro, falei, nossa, a biópsia ficou pronta, a minha família toda preocupada, que estava desenganado já. Ali começou um choro aqui, um choro. Eu falei, mas por que vocês estão chorando? Glória, nome santo de Deus. Ninguém falava nada para mim, irmãos. E era 1 hora, bateu palma. 2 irmãos, 2 anjos na minha casa de novo. Irmão, nós viemos fazer uma visita para o irmão. Falei, podem entrar, irmãos. Entraram, conversamos pouca coisa. Oraram ali para mim, Senhor, permita que agora, nesse momento, a paz continue entrando nessa casa, que o teu servo fica liberto e nós vamos te glorificar o teu nome. O Senhor fez a obra comigo lá. Saí valente, irmão. Fui eu e minha filha, minha esposa não teve nem coragem com nós. Cheguei lá, peguei o papel, parei debaixo do carro, debaixo de uma árvore. Falei para minha filha, onde que nós vamos? Não conheço onde que atende o médico cirurgião. O irmão Reinaldo tem dado uma mão para nós, mas eles não atendem de sexta-feira. O único apelo nosso é levar para a médica do pulmão que me atendeu. Direcionei ali perto, já era perto do lugar. Entrei ali, a mulher assustou, irmão. Entreguei aquela biópsia para ela dar uma olhadinha para mim e falou, tá. E ali eu escutava um movimento, irmão. Ela ligando para o médico cirurgião, ligando para a patologia. Era 2h15 a hora que eu entrei. Era 4 horas, eu estava aguardando ainda o movimento ali dentro daquele consultório. E falava meu nome, liga aqui, liga lá. E falei para minha filha, alguma coisa está acontecendo. Ela falou, tá, e é seu respeito, pai, fica em paz. Deus está na tua vida. Aí ela me chamou, ela falou, Sérgio, você me perdoa de demorar até agora. Você ficou 2 horas esperando. Mas segundo o que deu na sua biópsia aqui, você não tem nada. Vai estar assustado aqui porque o médico te examinou, fez o dreno, fez a biópsia, jogou a lente dentro do seu pulmão. Seu pulmão estava tomado por uma doença terrível. E não tem mais nada, nós ligamos para ele. Ele falou, não, é impossível isso aí. Liga lá que está errado a patologia. Ligou na patologia, né? Ele falou, não, nós fizemos o exame dele em 2. Fizemos 2 vezes, não tem nada. É isso aí. Glória ao nome santo. Ele falou, pode glorificar a Deus. Estou aqui glorificando a Deus. Não mereço, irmão. Eu estou aqui, irmão. Fez 8 meses, vai fazer amanhã. 8 meses que foi extraído esse câncer. Que eu passei por tudo isso. Já fui para o Paraná, uma missão. Voltei da Bahia domingo, fizemos uma missão na Bahia, uma semana no meio do mar. Glória a Deus. E não fomos de carro, não, caminhão. Glória a Deus. Nós estávamos esperando, os irmãos que conhecem, tem o feijãozinho bandinha, que o Broto Legal doa para nós. Ficamos esperando 100 sacos para levar para o norte. E mais um pouco de cesta. Mas está difícil essa parte do feijão. E não conseguimos, irmão. Aí foi enrolando nós, vi que não ia entrar. Eu fiquei triste. Nós estávamos com 50 cestas. Eu orei a Deus, falei, Senhor, se é tu mesmo que está mandando nós lá para a Bahia, dá um sinal, Senhor. Que olha, né, os irmãos estão querendo viajar, mas com 50 não dá para ir lá, Senhor. Faz uma obra. Aí chegou um irmão, falou assim para mim, irmão, eu sonhei com o irmão essa noite. Eu vim aqui contar o sonho que eu tive. Aí ele começou a contar, eu falei, não, isso não é sonho, não, isso é revelação de Deus. Nós lotamos o caminhão, truque, e falamos assim, nós temos que carregar lá na firma do irmão Sérgio ainda. Não vai caber. A hora que eu falei isso, eu acordei. Mas a carga estava até na tampa. Irmãos, Deus se preparou, levamos 180 cestas. Como o nosso irmão viu, não foi fechada a tampa, o caminhão foi cheio, irmão. E para surpresa nossa, irmão, tivemos uma região muito pobre, não está chovendo, os gados morrendo, tem lugar que não tem nem água para tomar. A Irmandade vive ali, irmãos, o salário Bolsa Família. Entramos numa casa, era 9 horas da manhã. Entramos, saudamos o nosso irmão, o irmão começou a chorar. Aí foi para os irmãos, desce que Deus preparou nessa casa. Aí começou a descer o alimento. A hora que a irmã viu, ela começou a gritar. Eu falei, por que a irmã está gritando? Ela falou, irmão, faz meia hora que nós acabamos de orar. Temos 9 filhos, mas não tem nada para pôr na mesa. Glória ao nome do Senhor. E nós somos ensinados a não pedir nada para ninguém. E nós colocamos nosso joelho em terra. Senhor, para que as crianças querem comer, Senhor?
E o Senhor falou, ouve a nossa oração, manda comida aqui para nós. Os irmãos são anjos dentro da nossa casa. Abriu os armários, as vasilhas tudo de ponta cabeça, não tinha um grão de alimento dentro daquelas panelas. E eles choravam, Deus tomava ele em linguagem e agradecia a Deus pelo movimento. Entramos numa outra casa, saudamos nossa irmã, perguntei para ela do esposo, 2 crianças grudadas na saia. Falei, meu esposo foi para a rua que eles falam é a cidadezinha. E aí eu falei, irmão, nós estamos de Americana, estava o diabo deles junto. Aí ele falou que Deus tinha preparado alguma coisa para eles. Colocamos sobre a mesa, a irmã começou a chorar. Oramos a Deus, e na hora que nós fomos sair, falou, os irmãos são guiados por Deus. Essas crianças estão pedindo leite, estão pedindo comida, nós não temos. Meu esposo saiu para a cidade para ver se consegue alguma coisa para trazer para essas crianças comer. Mas Deus ouviu a nossa oração. No meio do sertão, 70 quilômetros nós estava descendo uma ladeira e nós vimos 3 crianças atravessando uma mata. Aí paramos a caminhonete, vamos doar uma bala, alguns doces para essas crianças. Uma menina de 9 anos, uma outra menor, um menininho pequenininho. Ele viu nós parados e se assustaram também, mas continuaram caminhando. Vieram, passaram a cerca. Aí nós chegamos neles e falamos assim para eles: da onde vocês vêm vindo? A menina maior falou: olha, nós vem vindo, nós fomos pedir comida, que nós não tem nada para comer. E nós fomos aqui 3 quilômetros, pedir comida, olha aqui, ó. Nós conseguimos um pouquinho de arroz, estava no saquinho. A menina pequena, outra com uma melancia pequenininha que achou no meio da mata. Outro menininho com uma outra mais pequena. O que vocês vão fazer com essa melancia? Mas vai comer. E nós aqui, irmão, na fartura, tem hora que nós jogamos comida no lixo. Mas hoje Deus vai deixar um ensinamento aqui. Não faça isso. Faça comida de acordo. Não já entra nada fora, que tem gente passando fome. Onde você mora, crianças? Nós moramos lá embaixo naquela casinha. Vamos lá. Descemos lá. Cadê seu pai e sua mãe? Não estão aqui. Foram para a rua ver se consegue algum emprego, para ver se consegue alguma coisa para trazer para nós comer. Não tem mais ninguém na casa, tem uma outra irmã minha, chamou, veio lá, uma menina um pouco maior. Cadê seu pai? Meu pai não está. Aí nós descemos uma cesta, pusemos na porta. A menina do meio falou para a outra maior, falou: hoje vai ter um milagre aqui. Glória a Deus. Deus está aparecendo na nossa casa, glória a Deus. Quem são vocês? Vocês são pastores? Eu falei, não, nós somos servos de Deus, nós congregamos na Congregação Cristã no Brasil. Deus preparou uma viagem para nós em missão nesse lugar. Estamos aqui, isso aqui Deus preparou para vocês. A criança, um menino pequeno, ele, segundo nós ficamos sabendo, ele procura pasta de dente para comer, porque é meia doce. Ele falou assim para a irmãzinha maior: veja aí na cesta se tem pasta, que eu estou com vontade de comer. Eu falei, o que é isso? Ele falou, eu queria comer um docinho. Eu falei, Deus preparou docinho para você que hoje. Deus preparou docinho, Deus preparou bolacha. Deus preparou também a pasta, mas a pasta não é para você comer. Tem a escovinha aqui para você escovar os seus dentes. Demos, irmão, aquelas crianças ficou tudo chorando, alegre, né? Está aqui glorificando o nome santo. Deus faz para os domésticos da fé e faz também para o estrangeiro. Aquele que não conhece essa graça é beneficiado pelo poder de Deus também. Muitas obras temos visto, irmão, muitos milagres. Estou muito contente de estar aqui, mas o horário já foi. Glória a Jesus. Irmãos, já estava no norte. Os irmãos estavam fazendo uma congregação. E estava no tempo do apagão, economizar energia, não podia usar. Aí, o que aconteceu? Veio os irmãos de São Paulo para fazer os vitrô, as grades, os corrimão. E veio 2 caminhões com as ferramentas, maquinário. E chegou ali, irmãos, no lugar para trabalhar, uma igreja igual essa, acho que é um pouco maior. E os irmãos com aquela necessidade, os irmãos chegaram, falaram, Deus preparou todas as coisas, viemos aqui fabricar os vitrô, as grades, o que precisar de ferragem. Aí os irmãos, o ancião falou com a administração, falei, agora, receber uma carta da companhia que não é para nós gastar força, o que nós vamos fazer? Os irmãos entraram num acordo e falaram assim, vamos falar para eles deixar quieto, para eles ficar aqui com nós, mas enquanto eu trabalho não podemos gastar força. Aí o ancião, Deus despertou ele saiu e foi orar. Foi orar e falou, Senhor,
Tá os teus anjos que tu mandou aqui para socorrer nós. Estão com máquina, estão com tudo aí para fazer o que nós temos necessidade. A igreja está levantada. E nós precisamos da Ferrari. E agora? Mandamos embora ou seguramos ele? O senhor falou, segura e manda eles trabalhar. O ancião voltou e falou para os irmãos, olha, Deus mandou nós trabalhar. Pode descarregar os caminhões e começa a trabalhar. Eles ficaram preocupados. Fizeram todos os litrões da igreja, todos os corrimão, todas as grades. Trabalharam 15 dias. Aí os irmãos foram embora, deixaram todo aquele benefício na obra. E os irmãos ficou preocupados com o papel de força. Falou, vai vir uma multa para a congregação. Usou muita força. É máquina de corte, é máquina de solda, é lixadeira. Só máquina, não tem irmãos que trabalham isso aqui que sabem disso. Aí chegou o papel da companhia, Congregação Cristã no Brasil. Abriram o papel, vocês creem ou não creem? Zero de consumo. Deus faz ou não faz? Terminou um culto nosso ali no Jardim, no Parque da Liberdade. Veio uma criança com uma sacolinha de mercado. Aí entregou, deixamos em 2 dias. Aí o irmão palpou a sacolinha. Falou, isso aqui é rolinho de linha. Eu vou entregar para o irmão Sérgio passar no salão de costura. Ali, irmãos, entregou, falou, irmão Sérgio, entrou aqui, linha. O irmão leva para o salão. Mas, irmão, não era linha. A hora que fomos ver direito, era todo rolinho de dinheiro. Todo rolinho, enrolado rolinho de dinheiro com laço. E aquela sacolinha cheia. Tinha R$8.270. Um papelzinho assim, a paz de Deus, irmãos diáconos. Venho por meio dessa entregar um fruto para uma cadeira motorizada. Aqui ou no norte, onde Deus guiar os irmãos. Faz a vontade de Deus, paz de Deus. 8.270. Lançamos no livro Piedade. Essa obra é tudo documentado. Por isso que ela é bonita. Aqui ninguém vem sugar o sangue do outro, não. Aqui todo mundo trabalha a vida eterna. Por isso que nós temos franqueza de falar aqui que essa obra é de Deus, irmão. Ali, irmãos, tivemos uma reunião de diácono. Passei para os irmãos diáconos, falei, veio uma oferta, mas aonde tiver necessidade da cadeira motorizada, os irmãos atendem. Já está no banco o dinheiro. Irmãos, eu viajei para a Bahia. Vinha voltando. Estava eu, nosso irmão Valdomiro, que dirige o caminhão, e o nosso irmão Valtinho, de Nova Porteirinha. Os irmãos conhecem ele, norte de Minas. E ele veio falando, irmão Sérgio, batizei um moço, faz 2 anos, tetraplégico. Ele fica só reto, não dobra. Para batizar ele foi difícil, só fica de bruço. E foi um batismo que muitos choraram, moço de 25 anos. E ele vem pedindo para nós uma cadeira motorizada. Mas como ele não dobra, e nós não temos condição, nós pegamos uma cadeira comum e abrimos ela. E nós põe esse moço um pouco na cadeira, ele não consegue. E ele vem pedindo essa cadeira. Aí Deus me visitou, eu falei para ele, então Deus preparou a cadeira para o moço. Ele falou, mas como? Ele falou, Deus tomou um caminho, filho. Ali Deus visitava nosso coração. Eu falei para ele, olha, antes de sair de Americana, Deus fez uma obra, recebemos uma sacola de dinheiro. 8.270, com bilhete de uma cadeira de roda. Eu falei, então essa cadeira é do moço. Fomos lá visitar o irmão Renan, Nova Porteirinha, Janaúba. Quem quiser passar lá pode ver. Nós dá endereço para quem quiser. Passamos lá, irmão. A última casinha na rua era dele. Uma casinha sem reboque, sem banheiro. O irmão de bruxo numa cama. O quarto tudo sem reboque. Saudamos a irmã, saudamos ele. Ele com aquela alegria no rosto. Falou, que alegria de ter recebido essa visita aqui hoje. Aí o irmão falou assim, pergunta para ele o desejo do seu coração. Aí nós perguntamos para ele, falei, irmão Renan, qual o desejo do seu coração? O meu desejo é servir a Deus até o fim, e um dia entrar na glória, ver a face de Deus como ela é, e cantar o hino da vitória. Deus abençoe. Pergunta o segundo desejo dele. Eu sei o segundo desejo, que Deus preparasse uma cadeira motorizada para mim. Aí para você fazer o quê? Para mim congregar, para mim visitar a obra de Deus. O moço que não dobrava, pouquinha coisa, ali naquela cama de bruxos, não falei nada para ele, que Deus tinha preparado a cadeira. Ali Deus preparou, não tiveram diversos servos de Deus, o ministério da igreja dele ali. E eu falei assim para os irmãos, falei, irmãos, nós temos que fazer alguma adequação nessa casa. Tem que fazer rampa, tem que rebocar essa casa. E o senhor foi mostrando para mim o que tem que fazer. Vocês têm que fazer um banheiro. Chamamos a mãe. Falei, irmã, a irmã está na comunhão de nós fazer uma reforma nessa casa, fazer um sanitário.
Ela falou, irmão, eu estou orando a Deus para Deus preparar um sanitário aqui. Que é eu que dou banho no moço, ela que dava banho naquela cama. O tanque da irmã era dentro de um corvo, nem tanque ela tinha. Glória ao nome santo de Deus, não compreende. Mas rico espiritual, glória ao nome santo. Sem pai, pai abandonou a família. Mas Deus não abandona ninguém, Deus abraça a nossas almas. Deixamos fruto ali com o ministério, vocês fazem um banheiro, reboca essa casa, pinta, faz as rampas que assim que nós tiver a cadeira na mão, nós volta. 30 dias, irmãos. Liguei na firma em Pelotas, no sul. Vamos comprar cadeira, quanto mais barato. Liguei lá, falei, a cadeira é um padrão moderno. Ela falou, mas por que vocês querem uma cadeira dessa? Uma cadeira que dobra as pernas e também as costas. Falei, nós temos uma pessoa que é tetraplégica, que precisa de uma cadeira dessa aí. Ela é muito cara. Falei, quanto que faz? A fábrica faz. Olha, vai fazer tudo que pode, R$8.270. Foi na cidade, tem uma lógica cirúrgica, ele sempre compra as coisas ali para a obra da Piedade. Falei com o dono, ele contou, eu já sabia o valor que eu já tinha ligado. Ele falou, ai Sérgio, passaram e-mail, que é R$8.270. O que vocês vão fazer com essa cadeira? Eu nunca vendi uma cadeira dessa. Ele vai comprar para atender o nosso irmão lá no norte de Minas. Ele falou, só pode ser da Congregação Cristã do Brasil. Só pode ser, não é. Ele falou, eu também sinto de cooperar nessa parte. Aí, irmão, ele deu alguma coisa para nós levar. E Deus preparou, irmão, 30 dias nós estávamos lá de volta com a cadeira. E no caminho, 2 caminhonetes. Uma na frente e outra atrás. A da frente com a cadeira em cima e nós ali atrás. Desceu uma ladeira numa pista lá, meu irmão podando um carro, estourou o pneu traseiro. Olha o inimigo querendo destruir. Mas o que Deus marca, inimigo nenhum destrói. Glória ao nome santo. A caminhonete andou com 4 irmãos dentro, a cadeira em cima com 3 rodas, o nome de Deus está sendo glorificado. E nós atrás vendo, irmão. Ele podou todo o carro, com 3 rodas, fez um barulho muito forte. Podou, saiu na frente, foi encostando devagarzinho, encostando. Nós encostamos atrás, nós via a ladeira assim dos dois lados. Olha o inimigo querendo atrapalhar, mas o que Deus marcou está marcado. Glória ao nome santo de Deus. Trocamos o pneu, chegamos lá, o irmão Renan estranhou. Foi, irmão Sérgio aqui de novo? Falei, é. E hoje eu trouxe bastante visita para o irmão. Encheu a casa. Falei, conta para os irmãos que o seu desejo ele contou. Aí eu falei assim para ele, irmão, crê em milagre, irmão Renan? Falei, creio, irmão. Ele olhando assim, com aquela cabecinha do lado, assim na cama. Falei, então Deus fez um milagre. Deus apareceu e preparou a sua cadeira motorizada. Oh, Deus tomou todos nós aqui. Numa glória. Pegamos ele no colo, irmão. Levamos na rua, porque a casa não tinha condição nem de pôr a cadeira. Ajeitamos a cadeira, fizemos o irmão Renan. Deus começou a fazer uma obra na coluna dele. A mãe chorando, o irmão Renan chorando, a irmandade chorando, o ministério chorando, o povo tudo vendo aquela obra, irmão. Ele começou a pegar na cadeira, começou a movimentar para frente, para trás, para frente, para trás. Para resumir o testemunho, 30 dias depois estava no norte de novo. Nós estávamos em Janaúba, pegamos a pista que vai para a Bahia. E nós vimos uma cadeira de roda na pista. Falei para o irmão Valdomiro. Foi irmão Valdomiro, uma cadeira de roda motorizada no lugar desse difícil. Ele falou, irmão Sérgio, irmão Renan. Falei, mas ele vai indo para outra cidade. Você vamos ver como que ele vai fazer. Entrou em Nova Porteirinha, não dá 6, 7 quilômetros de Janaúba. E nós entramos atrás, ele parou a cadeira para nós passar, nós paramos. Ele viu nós, falou, irmão Sérgio, aqui de novo, a paz de Deus. Falei, o que você está fazendo aqui, filho? Falou, Deus preparou, estou vindo visitar essa irmandade aqui em Nova Porteirinha. Glória a Deus. Deus preparou, irmãos. Deus colocou ele senta na cadeira. Ele foi oficializado músico, oficializado. O moço que estava numa cama, tetraplégico, mas confiante no poder de Deus. Músico oficializado. Nossos irmãos apresentaram ele como instrutor. Encontramos ele em diversas cidades do norte, ensinando a música. Glória ao nome santo. E nós tem condição, tem saúde, tem perna, tem hora que larga a casa de Deus. Para que tanto congregar? Para que tanto buscar? Bem-aventurado aquele que está aqui nesta noite. Esses dias ligaram em casa. Paz de Deus, irmão. Amém. Convidar o irmão para o meu casamento, irmão Renan. Casamento? É. Deus preparou uma irmã. E nós vamos casar tal dia, nós temos prazer como viesse. Está lá, irmão. Casado, servindo a Deus, glorificando a Deus e trabalhando na obra. E o nome de Deus está sendo glorificado. Foi anunciada a coleta na igreja.
E o irmãozinho sentiu, como o nosso irmão anunciou aqui hoje, um reforço na construção. E Deus visitou o coração do irmãozinho, para ele dar o salário inteiro dele. Ele tem a mãe viúva. Chegou em casa, chamou a mãe e falou: mãe, Deus preparou uns diáconos hoje aqui, anunciaram um reforço na construção. Irmão, mãe, Deus pediu para mim o salário inteiro esse mês. Agora eu quero ver o que a mãe fala. Eu falei: não, se Deus pediu é dele. Você recebe e coloca tudo na obra de Deus. E assim ele fez, não recebeu os pagamentos, veio congregar, colocou na caixinha coleta todo o seu pagamento. E na cidade, irmãos, teve uma criança muito ruim e foi anunciado pedindo sangue. Um tipo de sangue que é difícil de ter no meio do povo. E ele tinha. Ele ficou sabendo, como o sangue dele era daquela posição, ele foi no hospital e doou o sangue. E era uma criança que estava muito ruim, na beira da morte. Irmãos, para resumir o testemunho, Deus salvou a criança através do sangue do nosso irmãozinho. E a família, bem de situação, a família falou: nossa, o moço veio aqui, nós não pegamos endereço, não pegamos nome, nós podíamos gratificar ele, salvou nosso filho. Então, mas é o seguinte: faz um cheque, deixa na bolsa, no movimento, talvez você encontra com ele. Olha o plano de Deus, irmão. Talvez você encontra com ele, se encontrar, dá a oferta para ele. E ele foi para a cidade para avisar onde que eles tinham os carnês para pagar, que não ia dar para pagar esse mês, que no mês seguinte ele pagava 2. A mãe falou: vai lá e avisa que nós somos um povo sincero, nós não podemos ficar devendo nada para Deus. E ele foi para a cidade, e na calçada da cidade veio uma senhora e bateu nele. Ele virou de um lado e ela de outro. A pancada foi tão grande, irmão, que eles pararam. Aí ele falou: não, pode ir embora, fique em paz. A mulher falou: para um pouco aí, moço. Ele falou: não foi nada não, para aí. Glória ao nome santo do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você esteve no hospital esses tempos atrás? Eu no hospital tive. Você foi doar sangue para uma criança? Eu falo o nome do sangue, irmão. Ele falou: fui. Ele falou: você salvou meu filho. Agarrou nosso irmão, abraçou. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queríamos saber o seu nome, queríamos saber o seu endereço. Você salvou nosso filho está bom em casa, e nós estamos com uma gratificação para te dar. Ele falou: não, o que eu fiz foi de coração. Muito obrigado, não quero nada. Não, mas isso daqui é de coração. Pega aqui, ó, fizemos um cheque. Pega, isso aqui é seu. Entregou na mão do moço, o moço não queria pegar. Pegou o cheque, era 3 salários. 3 vezes mais que Deus colocou, que Ele colocou na caixinha da obra de Deus. Deus está movimentando esses corações aqui hoje. Deus está mexendo com algum coração que está aqui. Você tem condição, tenho te abençoado, tenho te dado saúde, você tem dinheiro no banco, está parado, o juro está ruim, e o juro aqui na minha obra está bom. Você não quer aplicar o seu dinheiro aqui hoje? O ministério também aqui hoje. Da minha congregação não trouxe saudação, mas em nome dela trago saudação também da minha família. Quero saudar todos com a santa paz de Deus. Amém. Ao meu retorno, irmão, onde Deus tem a graça de congregar, a oportunidade, eu levarei a saudação de todos com a paz de Deus também. Amém. Agradeço a Deus, irmão, e agradeço a Deus primeiramente, e a esta Irmandade, o ministério, que tem orado por mim. Eu creio que a Irmandade sabe, foi pedido aqui sobre oração por irmão Sérgio de Americana, sou eu. Eu estava, irmãos, na construção, nós estava reformando a central terminou, vai marcar a reabertura agora por esses dias de setembro. Nós estávamos fazendo a central terminando, estamos fazendo Jardim Paulista, Jardim América 2 e começou uma sala de oração também no Jardim da Balsa. 3 congregações. E Deus preparou, irmãos, estamos ali junto no Jardim Paulista. E ali nós faz parte já para levar os alimentos na cozinha de manhã. Nossos irmãos trabalham de sábado e domingo, e dias de feriado também. A Deus pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna que Deus me oferece no céu, se for fiel a sua palavra. Agradeço a Deus, irmãos, por ter nascido dentro de um lar cristão, onde o Senhor tem dado força para o meu papai e a minha mamãe nos criar dentro dessa doutrina maravilhosa. Agradeço a Deus que com a idade de 9 anos saí, irmãos, para a reunião de jovens numa prova muito difícil. Meu pai fazia 3 dias que estava enfermo, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e quando eu saí, ele pediu para mim pedir oração. Fui para a reunião, pedi oração com meu pai, irmãos, aquela reunião para mim foi diferente. E na hora da palavra o Senhor mandou a sua palavra e disse: as crianças ficam bem quietinhas porque hoje tem presente para essa igreja, glória ao nome do Senhor. E Deus vai
mandar um anjo lá na sua casa e fazer uma obra. Bendito é o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus que fomos agradecer a Deus para a reunião de jovens, e quando orava o Senhor batizou minha alma com a promessa do Espírito Santo. E quando cheguei em casa, encontrei com meu pai liberto por completo, já no portão me esperando. Glória ao nome do Senhor. E é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O que nós venhamos buscar, nós vai levar para a nossa casa. Agradeço a Deus, irmãos, que apoderou de mim uma dor de cabeça muito forte. Irmãos, tomava vidro de dipirona, irmãos, por vidro fechado, irmãos, e nada adiantava. Um dia, irmãos, desci para a cidade de São José dos Campos para passar na medicina, e quando cheguei na médica, ela disse para mim: moço, o que eu posso fazer para o senhor é receitar dipirona. Eu disse para ela: moço, eu ando com dipirona no bolso e não faz efeito. Então ela falou para mim: não tem mais nada. Irmãos, fui embora para casa do meu sogro, e quando parei o carro, irmãos, parou o nosso Adão, que hoje é cooperador do estado do Maranhão, irmãos, e me convidou para acompanhar ele numa missão para São José do Rio Preto. Eu disse para ele: irmão, estou sem condição. Contei a minha enfermidade para ele. Ele disse: vai em paz para a tua casa, porque até sábado Deus vai fazer uma obra. Agradeço a Deus, irmãos, que quando foi na quinta-feira, irmãos, eu ficava com a cabeça enrolada no cobertor, porque não podia escutar barulho, irmãos, e nem a minha esposa tocar em mim, porque a dor era muito terrível. Mas agradeço a Deus, irmãos, que na quinta-feira levantou minha esposa cedo, foi cuidar dos afazeres, irmãos, e de repente senti que alguém tocou em mim, irmãos, e era o meu filhinho de 2 anos, mais ou menos, e ele disse essas palavras para mim, desenrolei a cabeça do cobertor, e ele disse para mim: papai, eu vou orar para o Senhor, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu confesso diante dessa igreja, eu não entendi o que o meu filho pediu para o Senhor, mas quando ele levantou da oração e falou para mim: o Senhor vai fazer uma obra, irmãos, a dor de cabeça sarou, e nunca mais senti a dor de cabeça. Eu disse: agradeço a Deus, irmãos, que está virtude tornar criança, tornou velho, Deus não está ligado, irmãos, e se Deus quiser te dar dor nessa noite, não tem idade nessa noite para Deus cumprir o desejo do teu coração. Agradeço a Deus, irmãos, vou contar mais uma. Na nossa cidade, numa quinta-feira, Deus mandou numa terça-feira, Deus mandou a palavra: se os anjos da terra não atender, eu mando os anjos do céu atender a tua necessidade. Eu agradeço a Deus, irmãos, que estava numa prova muito difícil. Na sexta-feira, minha esposa disse para mim: olha, agora acabou tudo, não tem mais uma colher de açúcar para amanhã adoçar o café para as crianças, o que tem está na panela, só dá para eles comer, nós dois vai ficar em paz e vamos esperar em Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que fui para o quarto, orei o Senhor, irmãos, e confesso diante dessa igreja que aquela noite foi a noite que eu dormi mais tranquilo na minha vida. Dormi em paz, irmãos, e quando foi 6 horas, fui despertado por alguém que batia na porta da minha casa. Eu levantei depressa, irmãos, era uma noite muito fria. Eu levantei correndo, irmãos, e quando cheguei que abri a janelinha, tinha um moço, ele me saudou e disse essas palavras: irmão, você não me conhece, mas eu te conheço, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Abri a porta, irmãos, pensando comigo, minha avó está enferma no hospital, por certo mandar alguém que eu não conheço para avisar a notícia, glória ao Senhor. Mas quando abri a porta, irmãos, o moço disse essas palavras: irmão, eu vim aqui trazer o que Deus mandou eu trazer para você. Olhei do lado, tinha 2 cestas básicas, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu disse para aquele moço: então entra para dentro. Ele falou: não, irmãos, eu estou com pressa. E foi saindo, irmãos, eu moro no fundo da congregação, glória ao Senhor. Irmãos, e quando eu cheguei na parede quando ele chegou na parede da congregação, eu disse: então vou te acompanhar. Eu saí atrás daquele moço e de repente o moço desapareceu. Glória ao nome do Criador, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que cheguei no portão, a grade da congregação tem 1,80 m mais ou menos, tudo estava trancado, a cidade calou, e uma voz falou para mim: se os anjos da terra não vier, eu mando os anjos do céu. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque Deus mandou os anjos do céu atender a nossa necessidade. Irmão, meu filho tinha pedido bala, e no meio da cesta veio um pacote de bala e um tiro para as crianças chupar. E o que Deus não pode fazer para a igreja nessa noite? O que você deixou na sua casa que Deus não pode fazer? Onde que Deus não pode entrar dentro da tua família, dentro da tua vivência? Dentro do teu trabalho, abrir uma porta nessa noite e tu glorificar o nome de Deus. Para a saudação da nossa cidade, irmãos, para saudar a todos e levarei as nossas com a paz de Deus. Sou agradecido a Deus por tudo, Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus nesta noite, pelo Senhor ter me chamado no santo batismo, prometido para mim a vida eterna, com todos nós que formos fiéis à sua palavra. Agradeço a Deus por muitas viagens que o Senhor tem preparado, por onde tenho passado, trago e desejo levar a salvação desta irmandade com a santa paz de Deus.
Agradeço a Deus também, porque ainda quando criança, ainda bebê de colo, um dia meu pai, muito provado, capia lote, chegou em casa, praticamente eu estava morto, chamou meu tio, fizeram uma oração, e meu tio disse as seguintes palavras: Senhor, se o Aguinaldo tiver de ser crente, dá vida. Agora se ele também não tiver de ser crente, leva para o teu reino de glória, não dá desgosto para o teu pai. Agradeço a Deus que naquela hora chorei e nunca mais fiquei doente. Agradeço a Deus que se passou os anos. Num dia muito provado, numa sexta-feira, entrei e o Senhor tomou meu pai pelo Espírito e disse: filho, hoje você está aqui, pediu ao Senhor a promessa, fique sabendo, antes que saia o último irmão da congregação, eu te batizo com a promessa. Entrou uma fé no meu coração, quando o último irmão saiu de dentro da congregação, abracei e o Senhor me batizou com a promessa. Seguindo, o Senhor se comprazeu à nossa casa, meu pai ficou doente, e no último dia que eu vi meu pai com vida, fui ao hospital, meu irmão Isaac abraçou ele, saudou, despediu dele, quando eu abaixei, ele disse a seguinte palavra para mim: Aguinaldo, eu não sei se nós vamos se ver novamente, mas seja fiel a Deus, honra a Deus na tua mocidade, na tua vida, e ajuda a tua mãe a cuidar das crianças, porque se nós não se ver mais aqui, um dia nós vamos se ver no céu. Eu peço oração para esta irmandade, para a mocidade, ora a Deus por irmão Aguinaldo, para que um dia eu tenha o desejo no meu coração de entrar no reino da glória do céu, encontrar com meu pai, abraçar e um dia e nós vivermos eternamente. O Senhor provou a nossa casa, quando recolheu meu pai e deixou a minha mãe grávida de 6 meses, 7 filhos vivos. O mais velho foi o que testemunhou, tinha 17 anos, a mais nova tinha 2 anos de idade, a minha mãe grávida de 6 meses para inteirar o 8º filho. E no dia que o Senhor levou meu pai, foi num domingo, porque ele tinha pedido para Deus, na nossa casa, na nossa frente: eu quero que quando o Senhor recolhe a minha pessoa, que seja num domingo, funeral, para que vai bastante irmandade. O funeral foi muito bonito, tinha mais de 130 carros, tinha muita irmandade, mas a palavra não consolou meu coração. Eu ainda criança, com 15 anos, chorava muito. Eu fui congregar naquela noite, e num desespero muito grande, estava pro lado da janela, assim, a igreja ficava do lado de cá, e o Senhor tomou seu servo, pregando a palavra, e disse: filho, você está preocupado porque vocês são pobres, a tua mãe está grávida, agora o Senhor levou teu pai, fique sabendo, eu sou o teu pastor, nada te faltará, serei o esposo da viúva e o pai dos órfãos. Eu agradeço a Deus que esta palavra tem se cumprido na nossa casa. Agradeço a Deus que agora no mês de agosto Deus fez um milagre na nossa casa. O meu irmão, um moço crente, um moço muito fiel a Deus desde criança, fez uma viagem com nós para o norte, para a Bahia, levar cesta básica. Um moço que Deus revela quando está dormindo, quando está andando. É um moço que tem o dom de Deus, prega a palavra, é um moço que tem a promessa, tem os dons de Deus. Não perde uma reunião da mocidade, não perde uma busca do dom, não perde um culto, toca o seu instrumento. Mais um dia de terça-feira tocou na congregação, na quarta-feira, 10 para 5 da manhã, ia indo trabalhar, encontrou com o inimigo no meio do caminho, todo encapuzado, deu 13 tiros nele. Agora no mês de agosto fui avisado na minha casa, entrou no desespero no meu coração, eu fui ajoelhar, e como uma voz eu escuto uma pessoa falar comigo, eu escutei no meu ouvido: eu sou o teu pastor, nada te faltará, viverás e não morrerás. Eu agradeço a Deus que passei na minha mãe, peguei a minha mamãe, eu nunca vi a minha mãe tão desesperada, e naquele dia fomos para o hospital, e cheguei, um policial já me encontrou e disse: irmão, teu irmão nasceu de novo, porque levou 13 tiros e está vivo, mas o desejo do meu coração era encontrar o meu irmão, porque nós não temos um pai, e ele era muito apegado no meu pai, e é muito apegado em mim também. É um irmão que nós nunca brigamos, nunca tivemos problema, um irmão que viaja muito comigo. Meu desejo era ver ele lá fora, eu de cabeça baixa, uma angústia tomou meu coração. Eu estava com meu irmão mais novo, eu quis começar a chorar porque eu não tenho um pai, porque se eu tivesse um pai naquela hora, eu encostaria a cabeça no seu ombro e choraria. Mas o Senhor falou comigo: ei filho, eu sou o teu pastor, eu prometi para você que eu serei o teu pai. Eu agradeço a Deus que quando entramos no hospital, meu irmão estava na maca, cheio de sangue. Glória é o nome do Senhor. E quando eu se aproximei dele, coloquei a mão no seu rosto, ele todo sem cor olhou para mim e disse para mim assim: oh meu irmão, eu estou vivo, dizendo que Deus é bom. Aleluia! Eu agradeço a Deus, irmãos, que na nossa casa o Salmo 6 se cumpriu, que na morte não há lembrança de Deus, e na sepultura ninguém louva Ele. Está o meu irmão na minha casa dizendo que Deus é bom. Ele pega o seu instrumento e louva o Senhor. E quarta-feira passada fizemos uma oração e o Senhor presenteou a nossa casa, batizando a minha irmã mais nova com a promessa, porque o Salmo se cumpriu. E que Deus a esta igreja hoje: aproveita enquanto está com vida, enquanto está saindo voz da tua boca, louva o Senhor, porque na sepultura ninguém louva Ele, e na morte não há lembrança de Deus. Então aproveita, louva o teu Deus agora, porque se precisar hoje te encher, eu vou te encher, mas eu quero o teu louvor enquanto tu está vivo, porque na sepultura ninguém louva o Senhor. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado.
um cinto de agradecer a Deus por Ele ter me chamado nesse caminho e ter guardado no meu coração até hoje a esperança de um dia eu ver a sua face como ela é. Foi difícil para chegar até hoje, muita luta, mas compensou, tá? Porque o Senhor fez muita obra na luta e fez muito milagre, e eu vi Deus fazer muita obra a respeito do dom. Mas eu queria contar uma obra que Deus fez há muitos anos atrás, porque a obra de Deus, ela não fica velha, ela sempre nova. Está mandado saber que o que Deus fez no passado, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Deus não muda. Vocês podem pegar as Escrituras. Quando Pedro recebeu a promessa, ele recebeu um dom tão maravilhoso que ele fez uma pregação que batizou quase 3.000 almas. Então era um dom muito maravilhoso. Depois, a sombra dele curava o enfermo. O enfermo passava na sombra dele e ficava curado. E Paulo, quando não podia ir para orar, ele mandava o lenço. Quem pegava no lenço de Paulo ficava curado. Mas agora, nos últimos dias, estão diminuindo Deus, mas Deus não diminuiu. O homem pode tentar querer diminuir, mas o Senhor é o mesmo. Então, para vocês terem uma ideia, há muitos anos atrás, na cidade de Duartina, no interior de São Paulo, tinha lá o saudoso irmão Marino, que era o ancião daquela igreja e região, que chegava a ficar até 60 dias fora de casa, atendendo a obra. Hoje deve ter uns 8 anciãos para fazer o que ele fazia sozinho. E um dia um vizinho dele ficou enfermo e não tinha ninguém para chamar para orar. Ele foi até a casa do irmão Marino, bem devagarzinho, quando chegou. A esposa do irmão Marino disse: ele está no café trabalhando. Era homem da lavoura, carpinteiro de café. E o irmão subiu até a lavoura. Quando chegou, viu na sombra do pé de café a moringa de água, a garrafa de café e o amassadinho. Quando ele terminava de carpir a rua, ele sentava para descansar. Então aquele irmão enfermo pensou: aqui senta um homem de Deus, eu vou sentar aqui, Deus pode me libertar. E ele sentou, 5 minutos depois, estava liberto por completo. Aí ele foi lá onde estava o irmão Marinho, saudou o irmão Marinho e perguntou: o que o irmão veio fazer aqui? Vim pedir para não orar, mas não precisa mais, porque eu sentei onde o irmão senta e Deus me libertou. E agora eu quero carpir para o irmão ver que eu estou liberto. Foi pegar no cabo da enxada, o irmão Marinho puxou o cabo da enxada e disse: não precisa, eu creio que Deus se libertou. Não, mas eu quero carpir. Então ele pegou no cabo da enxada do irmão, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Então é esse Deus, irmãos, que nós servemos. E até no cabo da enxada do irmão tinha virtude. Onde segurava o homem de Deus, as virtudes passavam. Muitas obras bonitas a respeito do dom. Eu vou contar aqui para mandado, eu creio que é mandado. Tem lugar que eu não conto. Mas eu fui trabalhar em 2000 em Goiânia. Eu tenho uma facilidade muito grande para fazer amizade, tanto para mandado, mocidade, ministério. Eu falo: para não gostar de mim, tem que ser muito ruim, porque eu não faço mal para ninguém, eu não se meto na região de ninguém, eu só vou procurar levar alegria. Então cheguei lá em Goiânia, fiz uma grande amizade com aquele povo, e numa terça-feira, o irmão Geraldo, que é o segundo ancião: irmão, você não atende uma busca do dom para mim amanhã? Atendo, sem avisar nada, marcando na rua. E atendi na central, foi bonito, Deus abençoou. Mas quando eu estava lá na porta indo embora, eu vi que aqui no órgão de diversas irmãs, o ancião, o operador de jovens, e uma irmã falava e os outros choravam. Eu voltei para ver o que era. Cheguei e chorei com eles também. A irmã que tocou aquela noite, ela é uma mulher que não teve sorte. Ela casou, o marido não foi fiel, e ela sujeitou a morar com ele, por necessidade, mas ela passa muita prova com aquele homem. E naquela tarde ela falou para Deus: Senhor, hoje é dia de eu tocar, mas eu não tenho condições, Senhor. Manda os teus anjos tocar comigo. E veio para a igreja. Tocou os hinos, tudo normal. Mas quando chegou no hino da palavra, ela foi dar a introdução e não conseguiu. Ela viu em volta dela um grupo de anjos. E um dos anjos falou para ela: tira o pé da pedaleira e deixa por nossa conta, que nós somos um coral só. Ela tirou o pé da pedaleira e o órgão tocou o hino 157. E lá no canto dos mundos estava o operador de jovens da Central de Goiânia, que é músico. Um anjo foi lá, sentou do lado dele e falou: toca que eu canto. Ele tocava, o anjo cantava o hino 157.
Quando eu voltei, a irmã estava contando, uma irmã que nunca testemunhou, ela contava, tremia, chorava, e quem ouvia chorava junto com ela. Eu cheguei e chorei, de alegria de saber que Deus me deu o privilégio de atender um culto que os anjos de Deus participou conosco. Isso Deus fez em Goiânia, porque Deus faz o impossível para nós saber que Ele é Deus da nossa vida. Tantas obras, irmãos, a respeito do dom, o Senhor me deu a graça de atender, depois de uns 12 anos para cá, muita busca dos dons. Porque até uns anos do ministério nunca tinha atendido uma busca dos dons, porque eu vi os irmãos sair para o corredor, ponhava a mão na cabeça dos irmãos, eu achava aquilo assim um pouco estranho. Não era contra, mas eu nunca vou atender uma busca de dons. Mas um dia, estava em Santo Antônio da Platina, quando encontrei com o irmão Sebastião, ancião, que era da Central de Campinas, ele disse para mim: irmão, tem uma busca de dons para mim em Campinas? Eu falei: não, eu não sei atender busca de dons. Ele falou: então já está marcado, porque se você soubesse, eu não queria nem que você passasse por lá. Mas já que você não sabe, está marcado para o dia 7 de setembro de 91, que você não me para a memória. Foi aquela noite, irmãos, a primeira, Deus batizou mais de 200 almas com a promessa. Foi uma grande festa, então ficou no meu coração essa alegria de atender. Na nossa região, em Ponte, nós marcamos 7 buscas de dom, toda a região, que são 55 congregações. E nós gostamos de buscar os dons, porque está difícil demais para ser crente. E quanto mais dom nós buscar, mais fácil fica para nós vencer o nosso inimigo. Mas eu queria contar para a Irmandade o que Deus fez. Parece que é uma coisa simples, mas uma das buscas de dons em Paraibuna estava o irmão Dário de Jacareí. O irmão falou para mim: fala para ele contar a obra do relógio. Vocês prestem atenção, parece que não é nada, para mim foi uma grande coisa. Então, o irmão conta a obra do relógio, nem sabia o que era. E ele contou. Ele era caminhoneiro, e ele contou para nós que caminhoneiro crente sofre muito. Ele vinha de uma viagem e falou: Senhor, eu precisava muito de uma obra na minha vida, estou sofrendo. E passou na casa do pai dele, e na hora de ir embora o pai dele falou: meu filho, eu queria te dar um presente, mas teu pai é pobre, eu não tenho nada para te dar de lembrança, mas eu tenho aqui um relógio velho parado, eu vou te dar ele de presente, você guarda ele como lembrança do teu pai. Ele pegou aquele relógio velho parado que há muito tempo não funcionava, pôs no bolso, do lado do coração, fez a entrega em Santos, ia subir na serra. E quando eu estava lá no meio da serra, uma serra comprida, ele começou a falar: Senhor, e o sinal não vai aparecer na minha vida? Dali a pouco ele começou a manifestar a promessa. Deus começou a visitar ele. E o relógio velho parado funcionou no bolso dele. Não pelo valor do relógio, mas pelo sinal de Deus na vida dele. E tem coisa, Irmandade, que só funciona com a presença de Deus. Não sei, Deus pediu para mim contar isso aqui. A Irmandade crê que tem alguma coisa que não está funcionando, mas vai começar a funcionar hoje. Com as virtudes de Deus, nesse culto, vai começar a funcionar. Muita obra, irmãos. Fui atender a busca dos dons em Campo Grande, no nome da nossa cidade, batismo e a busca dos dons. Era uma quarta-feira, lá, igreja muito grande, cabe quase 2.000 pessoas sentadas, estava cheio os corredores, e Deus abençoava muito aquela noite, e o Senhor entrou num assunto diferente. E o Senhor dizia assim: ô irmão, que entrou aqui hoje com depressão, perdeu o prazer de viver, está sofrendo, você entrou nesse culto chorando, mas em nome de Jesus Cristo, sai agora a depressão. O Senhor deu de falar assim, ele deu um grito, e a depressão foi embora, e ele ficou liberto dentro da congregação. Então foi mais do que um dom, porque ele tinha perdido o prazer de viver, mas naquela noite, a alegria voltou. Estava trabalhando numa cidade aqui perto, com o nome São Bento de Caldas. Uma igreja grande, mas tem pouca irmandade. É raro na medida da igreja. Congreguei que ia mais ou menos 25 aquela noite, Deus abençoou o culto. Quando terminou, me chamaram para ungir uma irmã. Eu não sabia qual era o problema, mas fazia 8 meses que ela não dormia. Tomava os remédios fortes, mas não resolvia. Ela perdeu o prazer também de viver. Pegou o esposo de uma criancinha, foi para o sítio morar com os pais, fechou aquela casa bonita, que é uma mansão que eles têm na cidade. Mas naquela noite, irmãos, ela pediu para ungir, o irmão Nelson, o cooperador, fez a oração, eu fiz a unção. Quando eu coloquei o dedo com azeite na testa dela, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Foi aquele movimento bonito, mas eu fiquei em paz. Eu senti que Deus tinha libertado, mas esperei, no outro dia fui lá no sítio, e ela falou: irmão, já dormi essa noite. Passou mais 20 dias, eu voltei lá, terminou o culto, fui jantar com eles lá na mansão,
E ela falou, pode agradecer a Deus, Deus me libertou por completo. Então são muitas obras, irmãos. Atendi na Leopoldina, região da Lapa, em São Paulo, uma busca de dom na Igreja Nova. Era a primeira busca do dom. E naquela noite entrou uma irmã, ela é turca, nascida na Turquia. E no dia que ela casou, a prova entrou na casa dela. Primeiro dia. E já fazia 21 anos que aquela irmã entrava na congregação, do jeito que entrava, saía. Então ela acostumou com a prova, 21 anos. E aquela noite ela pensava, mais uma vez que eu vou entrar e sair do mesmo jeito. Mas naquela noite, irmão, Deus batizou ela com a promessa e mandou aquela enfermidade embora até o dia de hoje. Ela liberta por completa, glorificando o nome de Deus. Vou contar uma obra que Deus fez. A mandada não perde a comunhão, é cedo ainda, não é nem 8 horas, vai terminar o culto cedo, mas a mandada fica atento. Eu me lembro, irmãos, é uma outra obra que eu vou contar. Eu fui atender na minha região, na cidade de Ubatuba, era uma igrejinha pequena, menor do que essa. Quando eu entrei, eu vim aqui na frente, eu encontrei as crianças, como estão aqui, mas todos chorando já da presença de Deus, antes de começar o culto, porque a atenção daquelas crianças estava voltada para aquilo que nós íamos fazer, que era buscar os dons de Deus. Deus fez uma festa, batizou muitos com a promessa. Quando eu encerrei, aquelas crianças vinham salvar o cooperador, quando pegava na mão dele, Deus batizava com a promessa. E teve uma hora que veio dois, um era pequenininho, ele pegou nos braços, ele começou a beijar o rosto do cooperador, Deus batizou no braço do cooperador a criança, e o que salvou ele também, Deus batizou. Naquela noite, Deus batizou quase a metade da irmandade naquela igreja. Então, a irmandade, quando se fala de culto de dons, é um culto diferente. Nós vamos ter que mexer lá no trono de Deus com a nossa comunhão. Porque não é uma coisa que se compra, é uma coisa que vem do céu. Precisa Deus abrir o céu e mandar para nós. É o culto mais difícil que tem para nós atender, é o do busca de dons. Porque nós vamos buscar uma coisa que é uma riqueza que não tem dinheiro que paga. Então, a irmandade fica bem na comunhão, porque nós vamos aproveitar bem essa noite. São minutos que não vai voltar nunca mais. Mas vai ficar uma marca para sempre na vida de muitos aqui hoje. Então lá no litoral, uma criança paralítica, nasceu paralítica. Já estava com 8 anos, um candor, sempre sentadinho lá, num tapete. Um dia Deus mandou um cooperador lá, porque Deus não usa só de ancião, não. Deus usa de quem Ele quer nessa obra. Porque ministério não é dom e dom não é ministério. Mandou um cooperador e na oração o Senhor pôs na boca dele. No 5º dia, Deus vai fazer uma obra. Ele foi embora. E ela ficou esperando a mãe, esperando. Passou o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia. Já era 3 horas da tarde e nada tinha acontecido ainda. Então, ela entrou no quarto, pôs o véu na cabeça, ajoelhou e cobrou o Senhor. Senhor, tu falaste na boca do teu servo que no 5º dia faria uma obra. E já é o 5º dia, Senhor. E as horas foram embora, o sol já estava descendo. Cadê a tua obra? Quando ela estava falando assim, a criança lá na sala, sentadinha, gritou, mãe, pega o passarinho para mim. Ela encerrou a oração, fechou a janela para pegar o passarinho que tinha entrado lá dentro daquela pequena casinha. Mas ela fechou a janela, a menina gritou, mãe, peguei. Veio andando e manifestando a promessa. O passarinho passou por lá, libertou ela, encerrou ela com a promessa. Então eu senti de contar isso aqui, ser mandado e permanecer na comunhão. Aquele mesmo que foi lá no litoral, passou onde estava a criança paralítica, libertou e batizou com a promessa, vai dar uma passadinha aqui hoje, para deixar uma marca na nossa vida. Muitas obras, irmãos. Eu vou contar mais uma. Ainda é cedo. Eu vou contar uma obra que não é de promessa, mas é uma obra bonita, que Deus pôs no meu coração para me contar. Mas antes de eu contar, irmãos, eu vou encerrar. Tem irmão que está sentindo de contar uma obra. E eu não dei pegado para ele. Esqueci dele. Depois eu conto essa obra. Vai contar pelo menos uma obra. E depois nós continua. Mas a igreja fica na comunhão. Porque o fim das coisas é menor do que o princípio. Deus seja louvado. Ficou fiel a ele até o fim também. Pela promessa, ao tem selado a minha alma. E nos dias mais difíceis, o Senhor tem sido presente na minha vida. Quando o Senhor me batizou da promessa, saí corrido da minha cidade porque a polícia queria me matar. E lá em Guarulhos, numa visita, uma família, naquele dia o Senhor passou e deixou um sinal, que um dia haveria de fazer uma obra na minha vida, o seu nome ser glorificado também. Então Deus colocou uma obra no meu coração, que Ele fez no Rio Grande do Norte,
a Irmandade fica na comunhão. Tinha um porteiro numa determinada congregação que ainda tinha o vício da bebida, bebia, e quando alguém passava na porta para pedir oração, o bafo. E a Irmandade começou a murmurar, chamaram o ancião da região, cooperador de jovem, disse: irmão, dá um jeito, porque dessa maneira não pode ficar na porta. A Irmandade começou a murmurar, e ele se deixou se levar pela voz da Irmandade, e buscou a Deus. Mas Deus tinha uma obra para fazer naquele dia, o nome dele ser glorificado. E eles se reuniram e falou: então vamos na casa do irmão, para nós conversar com ele, e dar um conselho para ele, que quando Deus fizer a obra na sua vida, ele volta a atender a porta. Se passou os dias, foram num final de semana na sua casa, morava numa roça, e quando a sua filhinha na porta viu ele chegando, falou: mãe, hoje é dia de festa em casa. O ancião, o cooperador de jovem veio em casa. A mãe olhou triste e falou: não, filhinha, eles veio aqui para tirar a liberdade do pai, porque o pai ainda bebe. Naquela hora, quando ele se aproximava da porta, aquela criança chorando, o Senhor falou no coração do homem: olha essas lágrimas dessa criança e dá para o seu pai beber. Quando a sua mãe foi na cozinha, trouxe uma colher e colheu as lágrimas daquela criança e disse: irmão, no nome de Jesus Cristo beba. Quando ele bebeu, Deus o batizou ele com a promessa. Libertou e está lá com o nome de Deus ser glorificado. Deus faz o impossível na nossa vida, o seu nome ser glorificado também. Irmãos, Deus me tirou de um mundo muito difícil, vim de uma vida muito difícil. Fiz muito minha mãe chorar, fiz muitos irmãos chorar, mas dou graças a Deus que um dia o Senhor cercou os meus caminhos. E eu devia alguma coisa para a justiça ainda, e se passou os dias. Fui tirar um determinado documento num lugar, e lá me pegaram, fazia 8 meses que eu estava sendo procurado, não sabia. Me levaram numa determinada cadeia na nossa cidade, e senti, quando entrava naquele lugar algemado, uma nuvem escura que cobria a minha vida espiritual. Mas dou graças a Deus que em dezembro Deus tinha mandado uma palavra que alguém passaria uma prova espiritual, uma prisão que não seria uma prisão espiritual, mas sim uma prisão material. Aquela palavra entrou no meu coração. Lembrei daquela palavra, mas dou graças a Deus que os dias que passei naquele lugar, senti o Senhor juntinho de mim. Por onde eu andava, eu senti os anjos do Senhor me guardando naquele lugar. Eu dou graças a Deus que ali me separaram num lugar onde tinham uns evangélicos, cada um de uma religião, e eu fui ali ter com aqueles irmãos naquele lugar, me receberam muito bem, e nós se passou o dia conversando, todo dia orando, explicando da doutrina, cada um falava da sua. Eu dou graças a Deus que Deus deu a graça de anunciar uma alma. Ele saiu daquele lugar, o Senhor chamou nessa graça, está até hoje firme, congregando no Senhor. Mas a obra, irmãos, um dia numa oração, fazia 28 dias que eu estava ali, porque Deus usa de quem Ele quer na terra, porque falou na boca de uma jumenta para falar com o homem de Deus. E quando levantamos da oração, alguém falou: irmãos, os irmãos se preparam, porque vi uma visão, quando estávamos orando, que o anjo abria a porta de uma sala muito escura, e um de nós vai sair desse lugar. Guardei aquilo comigo, pedi perdão para todos eles naquela noite, e fomos dormir. Se passou a noite, no outro dia, pedi como um sinal de Deus: Senhor, hoje é o dia da visita. Não quero, Senhor, que ninguém venha me visitar, porque aí sei que eu sairei daqui hoje. Dou graças ao Senhor que ninguém veio me visitar. Se fechou os portões 6 horas, a angústia tomou conta do meu coração. Deitei na minha cama, não tive força de jantar, mas dou graças ao Senhor que de repente, lá no portão, alguém gritou: ô irmão do P5, vai embora para tua casa, porque chegou a tua liberdade. Naquela alegria, 7 nós na cela, um abraçando o outro, e começamos a chorar e disse: irmão, por isso que Deus colocou no meu coração de reconciliar com vocês, porque não ia dar tempo, agora estou indo embora, e a glória de Deus me tomou naquele lugar. E quando vi, foi eu, as minhas mãos levantou para cima, e quando pus a mão na cabeça do preso, Deus selou ele com a promessa do Senhor. Nós vamos parar por aqui, mas em nome da Irmandade do Jardim Portugal e São José dos Campos, vos trago e levarei a vossa saudação com a santa paz de Deus. Essa oração à igreja também, que hoje, ontem foi orado na nossa região, e Deus assim preparou de nós agora aí começar a atender o presídio feminino na nossa cidade.
Deus já chamou 4 irmãs na cidade de Ubatuba, foi transferido para cá com 4 testemunhadas também. Peço à igreja, a irmandade, que ora a Deus por nós, para os servos de Deus que irão lá também, para que Deus nos ajuda e o seu nome pode ser glorificado. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmão João Batista tem uma obra para contar, a irmandade fica na comunhão. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus por esta santa preparação de Deus, irmãos. Quando eu vi na lista a reunião para a mocidade e também me falaram da busca dos dons, senti um grande desejo de estar junto com todos vós. Mas a semana passada, o servo de Deus de Andrelândia ligou para mim, irmãos, que teria uma busca de dons lá hoje às 9 horas e às 14 horas ensaio regional. Ele falou, irmão, isso está sob a responsabilidade do irmão e nós sentimos do irmão vir atender esse serviço. Irmãos, eu clamei a Deus, que desejaria muito estar aqui. E confirmei, senti por Deus de ir. Convidei o companheiro nosso ali de Jacutinga, nosso irmão Robiner. Ele sentiu alegria. Falou, irmão João, vou no sábado, segunda-feira é feriado, fico sábado, domingo, na segunda-feira eu venho embora. E nós fomos lá, irmãos, atendemos. A busca de Dom Senhor ajudou bastante nós. E ele ficou à tarde lá agora para atender o ensaio regional. E Deus cumpriu o desejo do meu coração de estar junto com todos nós. Também, há poucos dias nós atendemos uma reunião para a mocidade em Turvolândia. Eu me alegrei muito, tenho muita preocupação com a mocidade, principalmente nas votações. E quando eu cheguei na segunda-feira, o irmãozinho falou assim, irmão João, você sabe o que aconteceu com a mocidade? Eu assustei, não. Falou, Senhor, somos 5 com a promessa do Espírito Santo dentro do ônibus. Então me alegrei bastante, irmãos, e sinto de contar uma obra, isso faz muitos anos, numa cidade do estado de São Paulo, chamada Porto Ferreira. O Senhor me mostrou aquela cidade e colocou um desejo ardente de eu ir, mas eu não tinha condição e não sabia o que era, irmãos. E assim o Senhor tomou os caminhos e fomos para lá. E quando nós entramos naquela cidade, irmão, visitamos o irmão, na oração o Senhor me mostrou uma visão, fiquei muito triste naquela cidade, fiquei preocupado. E estava com vontade de ir embora, irmãos, com vontade de voltar para trás. Mas naquela noite fomos congregar, irmãos, e aquele irmão aceitava o povo da glória a Deus. Quando um dava glória, eu repreendia. O outro, eu fui ficando triste no banco, irmãos, triste, me deu uma tristeza. Falei, Senhor, tem piedade. Eu não aguento, e naquela hora eu fiquei enfermo. E quando eu estava passando mal, o Senhor me mostrou a palavra. Eu falei, que jeito que eu vou ler a palavra? Esse homem não gosta que o povo dá glória a Deus. E como é que fica, Senhor? E aquilo foi me ajudando naquela enfermidade. Eu falei, se tu me libertar, eu vou pregar a tua palavra para esse povo, Senhor. Quando eu acabei de falar, o Senhor me libertou. Irmãos, ele deu uma liberdadinha, como se diz, fica sentado aí que eu vou pregar a palavra. Mas, irmão, o Senhor me visitou o coração. E, irmãos, quando eu subi no púlpito, que eu falei, Deus seja louvado, senti o Senhor junto de mim. Junto de mim. Irmãos, e de repente o Senhor apareceu com glória e começou a selar as almas com a promessa do Espírito Santo e foi batizando as almas. A virtude foi tomando, irmãos. Quando nós terminamos a palavra, ele vinha aqui. Quando ele levantava a mão, o Senhor tomava a igreja, ele abaixava a mão para encerrar o culto. E o Senhor continuou. E naquela noite Deus mandou uma palavra. Você que está aí, que alguém te ajudou, que alguém te massacrou, te ofendeu. Se for possível, ajoelha diante desse alguém, peça perdão. Se você ajoelhar, quando você levantar, eu te dou alguma coisa do céu. Irmãos, quando terminou o culto, ninguém queria ir embora. Do lado das irmãs houve um ribuliço, irmãos. E nós vamos lá, o que aconteceu? Uma irmã chegou, irmãos, e ajoelhou diante de uma irmã que estava sentada e tinha tido alguma contenda, e ela pediu perdão. Quando ela ajoelhou, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Irmãos, no outro dia eles pediram, vamos lá visitar a filha desse irmão que é bravo, vamos lá, chegamos lá, irmão, chegamos na casa desta família, a nossa irmã chegou, falou assim, irmão, você está vendo essa fotografia? Tô. Uma moça, irmão, uma irmã entre pele e osso, muito ruim, falou, essa aqui é minha filha, serviu a Deus, no tempo da sua mocidade, honrou a Deus. Irmãos, e esse aqui é o esposo da minha filha, e agora ela veio da Unicamp. Ela tem um vírus que subiu, está subindo para a cabeça. E a medicina disse, vai para a tua casa, porque quando chegar na tua cabeça você vai morrer. E abriu a porta do quarto, e quando eu vi aquela moça, aquela irmã naquela situação, irmãos, eu comecei a chorar. Vamos fazer uma oração. E Deus deu de apresentar, Senhor, mata esse vírus agora em nome de Jesus Cristo.
Irmandade, vamos embora. Quando chegamos em Ouro Fino, passou pouco tempo, o irmão voltou lá, outro irmão, voltou para Ouro Fino, falou assim: irmão João, o Senhor libertou aquela nossa irmã por completo. Glória ao nome do Senhor. Eu convido essa mocidade, essa irmandade, no dia 5 de outubro, às 7 horas, nós temos uma busca de dons em Ouro Fino. Não é nós que vamos atender, vocês não vão perder a viagem. Eu convido de coração, se você estiver lá, será de muita alegria para nós. E aonde Deus preparar de congregar, eu levarei a vossa saudação para saudar todos com a santa paz de Deus. Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Tenho 28 anos de ministério e eu nunca fiz o que eu fiz hoje. Parar de testemunhar, mas é porque precisava o irmão João contar também essa hora. Vocês estão percebendo que a obra de Deus, ela não é mecânica. Se ela fosse mecânica, era de um jeito só a vida inteira. Mas ela é uma obra espiritual. Então eu vou contar só mais essa e prometo que eu vou parar. É uma obra bonita, Deus fez com o irmão, ele trabalhou comigo 3 anos, mas antes de ele trabalhar comigo, ele plantava uma lavoura de tomate no município de Mogi das Cruzes e foi morar naquele sítio. Um irmão que veio de São Paulo, irmão Cícero, ele morava em São Paulo, era bem empregado, ganhava bem, mas ficou desempregado, ficou devendo uma importância e não podia pagar. E morando naquela casa, só tinha casa para morar, até que um dia terminou tudo na casa dele, não tinha mais o que comer. Tinha no sítio muita couve, e ele passou a comer couve pura com 4 crianças, a esposa e ele. E alguém dizia que só atendeu o irmão Cícero, mas alguém falava: é braço curto, deixa lá. Porque tem gente que não sabe o que é prova, uma porta fechada, fala o que não podia falar e paga por aquilo que falou. Mas os dias passou, um dia ficou pior. O irmão Cícero estava em casa quando o credor dele chegou e disse: vim para nós acertar. O que você tem em casa? Tenho 4 filhos, a esposa e o meu sax quer louvar a Deus. Tá bom, então vou levar os saques em parte de pagamento. Pegou o instrumento e foi embora. O irmão Cícero ficou olhando, pensou que não era verdade. Mas quando ele desapareceu, o irmão Cícero começou a chorar. Pois era a única alegria que restava, estava indo embora. Próximo culto, o irmão Cícero congregou lá no vitrô, chorando a falta do instrumento. A irmandade viu e começaram a fazer voto que se Deus preparasse o instrumento para o irmão Cícero, eles iam glorificar Deus. A irmandade sabe que Deus atende a nossa oração. Não demorou. O irmão Armando estava lá na lavoura colhendo tomate e o Senhor falou com ele. Porque Deus não fala com nós só aqui de trás da tribuna, não. Aonde nós precisarmos de Deus, Deus fala conosco. Então o Senhor falou: está contente, meu servo, com o fruto da lavoura? Estou contente, Senhor, tu abençoou a lavoura. O Senhor falou: mas o meu servo Cícero está triste, que não tem instrumento para tocar. Vende o tomate e compra o instrumento para o meu servo. Senhor, eu tenho um sócio, mas eu vou falar com ele agora. Não Armando parou de trabalhar, foi falar com o irmão Antônio, que é o sócio dele. Os dois pobrezinhos. De longe ele gritou: irmão Antônio, eu preciso falar com o irmão. O irmão Antônio levantou as mãos para cima e disse: não precisa não, irmão Armando, eu já sei. A respeito do instrumento do irmão Cícero, Deus já preparou. Vamos vender o tomate e vamos comprar o instrumento para o irmão. Venderam o tomate, o primeiro dinheiro, não comprou nada nem para as crianças. Foram na loja do irmão Samuel em São Paulo, um diácono que tem uma loja de instrumento. Quando chegaram, veio um barbudinho que não era crente para atender eles, escolheram os saques. Quando foi pagar, o barbudinho falou: por que vocês não levam os saques massa amarelo? Não precisa. Isso aqui é uma preparação de Deus. Ele vai ficar muito contente. Mas o barbudinho vermelhou os olhos de lágrimas, apontou para eles e falou: vocês não sabem que o desejo do coração dele é tocar uns sacos massa amarelo? Então tá bom, pode trazer, era mais caro. Mandou trazer, pegou, pagou, foi embora, congregaram na Vila Ré. E aquela noite Deus mandou a palavra e falou: vai, anunciador de boas novas, levar alegria para quem está triste. Porque, irmandade, Davi mandava matar o mensageiro que levava notícia ruim para ele. Deus não gosta de quem leva notícia ruim. Por isso o Senhor falou: vai, anunciador de boas novas, levar alegria para quem está triste. Chegaram em casa quase 1h da manhã, levantou a irmã Celina, que é a mãe do meu irmão, a irmã da Piedade, muito simples, mas muito crente. Ele disse: mãe, de manhã a senhora nos chama para nós levar o instrumento do irmão Cícero, Deus preparou. O que, meu filho? Amanhã vamos agora levar alegria para aquele coração, alegrar aquele coração. Pega lá o teu violino, e falou pro Régio: pega o teu cristão e vamos tocar o hino agora na janela do irmão Cícero. E foram, tocaram o hino 142, sempre a Cristo fiéis nós seremos. Quando começou a tocar, as luzes começou a acender e o irmão Cícero começou a chorar. Quando entraram, que ele viu o estouro do instrumento, o choro aumentou. Mas quando abriu, que ele viu que eram saques massa amarelo, ele chorava desesperado. Ele disse: irmãos, ontem eu fui na região de Sorocaba, congreguei, e o meu primo emprestou para mim uns saques massa amarelo, e lá no banco dos músicos eu falei para Deus: oh Deus, que me dera eu tivesse o direito de um dia ter uns saques massa amarelo.
Então Deus estava cumprindo ali o desejo do coração do irmão Cícero, como vai cumprir o desejo de muitos corações aqui hoje. Foi aquela alegria, irmãos. O próximo culto ele levantou, agradeceu a Deus. Uma grande parte da mandado levantou para pagar o voto. Foi uma alegria que durou pouco. Por isso eu sempre falo, nós crentes temos que aproveitar os minutos de alegria. Isso é uma alegria que passa rápido, mas sempre fica uma marca na nossa vida. Ele seguiu a vida dele. Um dia o irmão Armando estava trabalhando, ele foi lá e saudou e disse: irmão Armando, eu vim perguntar para o irmão se essas palavras que Deus manda na congregação, que se for para nós perder a vida eterna, ele desce nós numa sepultura, mas salva a nossa alma, isso aí cumpre mesmo? Claro que cumpre, irmão Cícero. No teu funeral, nós vamos cantar o hino 157. Ele despediu rápido, foi embora rápido, continuou a vida dele, que foi bem curtinha. Um sábado, ele tocou na comum dele, quando chegou em casa, chamou o Ézer, o menino dele de 7 anos, e disse: meu filho, pai tocou hoje pela última vez, pai não precisa mais desse instrumento, pai vai te dar de presente, guarda bem, meu filho. E o outro compadinho, o pai comprou com facilidade, mas esse veio debaixo de lágrima. Quando você estiver tocando, nunca toca floreado, toca de acordo com os ensinamentos, meu filho. Veio a mãe do menino e disse: não põe medo no menino. Ele falou: fica em paz, você não sabe de nada. Passou o resto do sábado, domingo, segunda, terça. Próximo culto ia ser na quinta. Mas ele falou que não precisava mais do instrumento. Na quarta-feira de manhã deu um derrame cerebral no irmão Cícero. Ele foi levado para o hospital. O irmão Armando acompanhou da porta da casa dele até no hospital. Com grande dificuldade, ele foi cantando o hino 157. Quando chegou no hospital, precisou fazer uma tomografia, tinha que trocar o hospital. O irmão Armando, para ajudar a tirar da máquina, quando pôs a mão debaixo da cabeça dele, o Senhor falou no coração do irmão Armando: despede do teu companheiro e chama ele de herói. Por que, Senhor, chama ele de herói? Porque todos os meus servos que vencem o pecado, eu chamo de herói. Fala para ele que quando ele estava comendo couve pura com as crianças, chamaram ele de braço curto, ele não negou o meu nome, chame ele agora de herói. Fala para ele que quando levaram o instrumento dele embora, ele congregou chorando no vitrô e não negou o meu nome, chama ele agora de herói. Fala para ele que quando aquela mulher bonita apareceu no caminho dele, ele resistiu à tentação, não negou o meu nome, chama ele agora de herói. O Armando despediu dele, passou a mão no rosto dele, chamou ele de herói. Entrou com o herói no hospital, na sexta-feira Deus recolheu. Teve um bonito funeral, cantou hino 157. Ele desceu na sepultura como herói. E o filho dele está lá em Salina, no norte desse estado, já oficializado, tocando o instrumento do pai. E Deus mandou eu contar essa obra aqui hoje, porque uma grande multidão está aqui, todos lutando para vencer. São herói e heroína que têm lutado para chegar até hoje. E o Senhor mandou chamar vocês de herói e de heroína. Porque aquilo que vocês fizeram nessa obra, esforçaram para chegar até hoje, o Deus que nos chamou vai cumprir o desejo de cada coração. Em pagamento de alguma coisa, hoje alguém vai levar a tua porção, vai levar o teu dom. Eu agradeço a Deus por tudo, trago e levo as vossas salvações por onde passar, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.